E hoje nós vamos, justamente o encontro de Jesus, da mensagem de hoje que nós iremos falar, fala sobre esse novo nascimento. E mesmo assentados, eu convido você a acompanhar aí na tela o texto de João capítulo 3, esse é o encontro de Jesus com o Nicodemos. E o texto diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, não crerão se eu falar de... Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu aos céus, exceto aquele que já desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã, que possamos entender essa porção da sua palavra e que ela traga esperança, conforto, confronto e paz ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui diante de uma cena onde Jesus é visitado por um homem que ele é chamado de mestre em Israel. Os fariseus, eles eram conhecidos pelo seu modo de viver, ou seja, eles viviam as regras e as leis de Moisés de uma maneira absoluta, a ponto que eles começaram a viver essas regras de uma maneira tão absoluta ou tão focada na regra que era mais importante a regra do que o princípio da regra. Ou seja, eles estavam mais preocupados em cumprir ritos do que entender o porquê nós deveríamos, ou porque eles deveriam cumprir aquele mandamento do Senhor. E a gente vê isso muito claro nos dias de hoje. Quando muitas pessoas são convidadas a vir à igreja, e quando eu converso com o Fernando, com a Carla e outras pessoas que estão se batizando, eles também tinham essa ideia de que quando você vem para uma igreja evangélica, você vai passar a usar terno, você vai parar de fazer um monte de coisa, você vai parar de ir a determinados lugares, você vai parar de usar determinados tipos de roupa, ou seja, é uma mudança que é focada mais no exterior do que no interior. E de fato, muitas pessoas acreditam nisso, mesmo vivendo dentro da igreja. Algumas pessoas acham que servir a Jesus é ter um estereótipo parecido ou ideal do qual algumas pessoas pregam, a ponto de nós termos algumas lojas por aí dizendo que é moda gospel, ou seja, existe uma moda para o crente, para quem serve a Jesus, mas infelizmente isso acontece, mas não é a verdade do Evangelho. E aqui nós temos um homem que conhecia muito as leis. Nós temos um encontro de Jesus que é o jovem rico, e esse talvez poderia ser o velho rico e sábio.
A posição dele era uma posição de onde todos olhavam e o viam como alguém que sabia todas as coisas. Você conhece alguém que, talvez da área de direito, que é a sua referência, você que é dessa área, ele sabe tudo de lei, ele conhece tudo, ele pratica tudo. Nicodemos era visto como esse homem. E ele cumpria os rituais e as regras. Para vocês terem uma ideia de algumas regras que os fariseus seguiam, as mulheres eram incentivadas a não olhar no espelho no sábado, porque sábado era o dia do Senhor, e se elas olhassem no espelho e vissem um cabelo branco, elas teriam a tentação de tirar aquele cabelo. Para eles isso era pecado, porque significava trabalho. Ou seja, você não poderia trabalhar no sábado. Então, se a mulher tira um cabelo branco, na cabeça deles ela estava trabalhando e ela estava pecando. Se você tivesse dor de garganta, o vinagre era muito usado, por exemplo, para remédios e curas. Se você tivesse uma dor de garganta, você podia beber o vinagre, mas você não podia fazer o gargarejo do vinagre, porque isso era pecado. Então eram umas coisas que não faziam sentido, e eles acreditavam que ao cumprir essas regras todas, eles poderiam ter a salvação, eles poderiam estar no céu ou salvos um dia por Jesus. E quando Jesus veio a esse mundo, uma das coisas que Jesus fez foi curar uma pessoa no sábado, e esses fariseus ficaram indignados, porque no sábado não se podia curar ninguém. Na cabeça deles era melhor você seguir a regra do que libertar a vida de alguém. Na cabeça deles era melhor você deixar a pessoa morrer no sábado, porque a lei dizia isso. Na verdade dizia, mas eles interpretavam de uma maneira errada, porque a lei nunca foi feita para isso. Mas para eles era melhor deixar essa pessoa morrer do que ela ser curada por Jesus. E é isso que a religião faz com a gente. A religião, ela nos escraviza e ela nos coloca no lugar onde nós somos refém do medo. Somos refém daquilo que nós temos que fazer. E quando Nicodemos procura Jesus, e é interessante que é o único encontro que a gente vê de Jesus com alguém à noite. E eu fico me perguntando, por que Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite? Será que ele não queria ter... Ou será que ele não queria ser visto pelos outros com Jesus? Será que os outros fariseus poderiam criticá-lo por ele estar indo conversar com Jesus? Mas a verdade é que Nicodemos, ele observou e ele percebeu que o que Jesus fazia não podia vir de um homem só. Precisava ter algo mais. Jesus era algo mais, ele tinha essa dúvida e ao mesmo tempo essa fé. Tanto é que ele chega para Jesus e começa a conversar com Jesus e ele chama Jesus de Rabi, que significa mestre. Ele chega e fala: mestre, eu tenho visto as coisas que você tem feito e são coisas milagrosas. E é impossível que alguém faça o que o Senhor está fazendo se não for de fato alguém enviado por Deus. Jesus já percebeu ali o que Nicodemos estava querendo fazer. No fundo, meus irmãos, o que Nicodemos queria saber era sobre a salvação, era sobre como herdar o reino dos céus, era sobre quando ia acabar aquele terror que Israel era escravizado por Roma, porque na cabeça deles, quando o Messias, o Filho de Deus, viesse ao mundo, ele ia destruir todos os inimigos e ia dar de volta a terra para eles, ia fazer ali o reino. Essa é a cabeça do judeu até hoje. E Jesus, quando ele já ouve isso, ele diz o seguinte: Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E aí ele responde: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Olha para vocês verem como a cabeça do religioso ela é voltada sobre o que a gente pode fazer para encontrar salvação e para se redimir. Jesus disse que é preciso nascer de novo. E eu te pergunto,
Qual foi o esforço que você fez para nascer? Me diga. Nenhum. Esses dias, inclusive, um filho processou os pais porque ele pediu para não vir ao mundo. E ele estava processando os pais porque os pais o fizeram. E ele estava revoltado porque ele não queria ter nascido. Ele já tinha 25 anos, o pai tocou de casa, mandou ele trabalhar. E ele falou, onde já se viu, eu não pedi para vir ao mundo, vocês têm que me sustentar. O que Jesus está querendo dizer com o novo nascimento é o seguinte: assim como nós não pedimos e não fazemos esforço para vir ao mundo, o novo nascimento em Deus também não depende das coisas que nós fazemos. Só que Nicodemos, ele tinha a cabeça tão enraizada que ele tinha que fazer algo para ser transformado, que ele tinha que fazer algo para estar no reino de Deus, que a pergunta dele é: tá, eu tenho que nascer de novo, mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Olha a cabeça dele. Jesus diz o seguinte: você precisa nascer de novo. Ele já está pensando o que ele precisa fazer, porque ele foi ensinado que ele precisa fazer todas as coisas para ser salvo. Eu já passei por um período da minha vida que eu tinha um terrorismo religioso e eu, jovem, quando eu cometia algum pecado e eu saía de casa e tropeçava ou batia o carro, eu pensava que isso era uma consequência por causa de algo que eu estava fazendo errado. Porque é isso que a religião nos fala. A religião nos diz que nós somos punidos sempre que fazemos algo errado. E a religião nos diz que se nós não fizermos tudo certo, nós não somos dignos de salvação. A grande questão é que você e eu não somos capazes de fazer tudo certo. Por isso que Jesus veio cumprir todas as leis para a gente. Você pode levantar um dia e falar o seguinte: hoje eu não irei fazer isso. E às vezes, quando você menos percebe, você está fazendo. Quantas vezes você que é meio bravo no trânsito, sai e fala assim: hoje eu não vou discutir, eu não vou brigar, eu não vou falar nada. E de repente, a hora que você vê, você já está xingando, você está brigando, falando bravo. Porque nós somos assim. E o que Jesus falou para Nicodemos é o seguinte: olha, nascer de novo é algo que não depende do seu esforço. Depende do encontro que você teve com Jesus. E nós vimos isso aqui. Eles são testemunhas que em nenhum momento eu disse para eles o que eles precisavam fazer ou não fazer. Seja em umas conversas pessoais, ou seja aqui no púlpito como pastor. O que eu falo é pregar o amor de Jesus. E quando Jesus continua dizendo que a verdade é que a gente só pode ver o reino de Deus quando nós nascemos da água e do Espírito. Jesus está dizendo que existe um novo nascimento que vem de cima para a gente e ele acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós somos transformados no coração. A gente começa a olhar essa vida e a entender que ela não faz muito sentido se nós não olharmos com os olhos de Jesus. A gente vive, a gente trabalha para daqui a pouco morrer e não ter mais nada. E muitas vezes nós temos tudo e vivemos infelizes. Não há relação que nos preencha. Não há trabalho que nos preencha. Não há título que nos preencha. A gente sempre tem um vazio. Pessoas que têm medo e ojeriza de voltar para casa ao fim do trabalho porque vai ter que se deparar com um lar talvez totalmente destruído e desestruturado, mesmo tendo todas as condições financeiras. E, infelizmente, tem muitas pessoas que vivem isso estando dentro da igreja. Eu sei que todos nós vamos passar por dias difíceis. Todos os casais vão ter momentos de discussão e de desavenças. Agora, onde Jesus está, isso não pode permanecer. E se isso permanece, é porque o nosso coração não foi transformado da maneira que precisa ser transformado.
E quando Jesus fala, olha, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, e esse nascimento é o nascimento em água e em espírito, é Jesus dizendo que isso não vem do nosso esforço, mas vem de Deus. E aí eu não tenho como explicar isso para você, a não ser que você já tenha vivido isso. É algo difícil de explicar, porque a gente não consegue explicar como o Espírito age. Foi isso que Jesus falou. Ele falou o seguinte: você percebe o vento, Nicodemos? Como é que você sabe do vento? Ele fala assim, olha, eu posso senti-lo, mas eu não posso vê-lo. E de fato, a gente não sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. E Jesus está dizendo isso porque ele está querendo usar essa analogia para dizer o Espírito de Deus tem várias maneiras de trabalhar. E você não precisa ter uma experiência sobrenatural aqui na igreja, ou não existe um lugar especial, específico. E para você que vive com Jesus, talvez você já teve um momento ímpar com Ele, tomando banho na sua casa, cantando uma música no chuveiro. Os meus momentos mais especiais com Deus foi quando eu estava dirigindo, e são quando eu estou dirigindo. Das vezes que eu não estou brigando no trânsito, mas quando eu estou dirigindo e pensando em Deus e conversando com Ele, vendo a vida, olhando as pessoas, são os momentos que eu mais tenho insights com Deus, são os momentos que Ele mais fala ao meu coração, que Ele mais me exorta, olhando a vida e as pessoas. Às vezes a gente tem um momento com Deus assistindo um bom filme que nos dá uma lição importante. Às vezes nós temos uma experiência com Deus quando nós estamos à mesa com amigos ouvindo a história deles e vendo o que Deus fez. Como não se emocionar com alguém que estava em busca de um socorro, se tratando com os médicos, e aqui tem um porém. Muitas vezes nós temos Jesus e ainda assim precisamos tomar alguns medicamentos, porque a vida com Jesus não impede que nós fiquemos doentes. Isso é algo que muitas vezes pessoas pregam, mas é uma mentira. Mesmo seguindo a Jesus, a gente pode ter algumas doenças e pode ter alguns transtornos que precisam ser sim tratados. Agora, aquele vazio no coração, aquele algo que a gente vive buscando e nunca encontra, a gente só encontra quando a gente é encontrado por Jesus. E é sobre esse algo que Jesus está falando para Nicodemos. Falou, Nicodemos, você sabe tudo, você é mestre da lei, você não está entendendo o que eu estou te falando. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é, não adianta você querer só ficar cumprindo regras e achando que vai chegar no reino de Deus, porque isso não vai acontecer. Enquanto você não nascer da água e do Espírito, enquanto você não for transformado de dentro para fora, enquanto você não entender o porquê a lei de Deus existe, você vai continuar com essa pulga atrás da orelha, vindo aqui de noite conversar comigo. Porque no fundo, Nicodemos fazia tudo aquilo, mas ele tinha uma pulga atrás da orelha, do sentido, será que eu estou fazendo certo? E quando a gente tem essa pulga atrás da orelha, não é só uma dúvida, mas muitas vezes é o próprio Espírito Santo de Deus já falando ao nosso coração e ao seu coração. É Ele dizendo para você que existe algo mais. E esse algo mais não está naquilo que muitos de nós estamos buscando. Não está num relacionamento. Tem gente que diz o seguinte, olha, o dia que eu encontrar uma pessoa eu vou ser feliz. Só que a gente encontra a pessoa e continua com um vazio no coração. Muitas pessoas dizem, o dia que eu tiver um filho eu vou ser feliz. Mas as pessoas têm o filho e continuam infelizes. As pessoas dizem, o dia que eu comprar o carro tal, ou eu tiver o salário tal, ou eu tiver a profissão tal, eu vou estar satisfeito. As pessoas chegam nesse lugar, e quando elas chegam nesse lugar, aquela infelicidade continua no coração. Eu já falei aqui várias vezes, e eu vou falar de novo daquela música do Frejá, onde ele faz um desenho e na música diz que ele estava procurando um amor
que fosse bom para ele. Ele olha para a lua e ele percebe que a lua é o amor que ele sempre buscou. E no desenho, é uma ilustração, a lua dá uma piscadinha para ele. E ele se apaixona pela lua, e ele percebe que quando ele chegar na lua, ele vai ser feliz. E ele faz um foguete, ele faz várias coisas, e ele chega na lua. Quando ele chega à lua, ele se percebe sozinho. Ele percebe que aquilo que ele estava buscando não estava na lua. E de repente, quando ele olha para a terra também dá uma piscadinha para ele. E agora ele faz de tudo para voltar para a terra, como se a alegria estivesse aqui, mas ele já saiu daqui porque não estava. E a música diz: eu procuro um amor que seja bom para mim. Eu vou procurar, eu vou até o fim. Esse é um clamor da alma de todos nós. A gente procura algo que seja bom para nós. O grande problema é que nós procuramos em muitos lugares, mas a gente só pode encontrar isso em um lugar, que é em Jesus. E quando Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito, porque é assim que você vai ver o reino de Deus, ele está dizendo: Nicodemos, isso só pode acontecer por um motivo. Para nascer do Espírito, algo precisará acontecer. E aqui Jesus conta uma história que parece meio estranha. Jesus vai falar de Moisés levantando uma cobra no deserto, mas o que estava acontecendo no deserto? O povo estava em pecado contra Deus, quando Deus tirou o povo do Egito, e algumas cobras começaram a picá-los, e essas cobras estavam matando essas pessoas. E o povo, Moisés clamando a Deus, Deus orientou que Moisés fizesse uma serpente de ouro e levantasse, para que quando as pessoas olhassem para aquela serpente, elas fossem curadas por Deus. E o que Jesus está falando para Nicodemos é o seguinte: assim como Moisés levantou aquela serpente para aquele povo ser curado, o Filho do Homem, que era ele mesmo, deverá ser levantado no madeiro, para que a cura possa chegar. E a cura que nós precisamos, meus irmãos, é a cura do pecado, que é o que nos afasta de Deus. É o nosso ego. Porque o que faz destruir o nosso casamento não é o demônio. Tem muita gente que tem medo do demônio. O demônio ele está derrotado. Eu digo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso casamento dá errado porque nós somos orgulhosos, porque nós somos maus, porque nós olhamos só para nós mesmos. As nossas relações com outras pessoas dão errado ou vão mal, porque nós não conseguimos olhar para nós e ver o que precisa ser mudado. Como psicólogo, eu atendo algumas pessoas e sempre as pessoas chegam no consultório, a primeira coisa que elas vão dizer é o seguinte: eu pergunto: o que te traz aqui? E a resposta é sempre a mesma: eu estou passando por uma dificuldade e fulano de tal não muda. A pessoa não muda. Eu estou passando por isso e eu não sei o que fazer porque aquilo não acontece, eu fico esperando. E a gente vai caminhando até que chega um ponto que eu tento mostrar para as pessoas que algumas situações não vão mudar mesmo, que quem precisa ser mudado e transformado, na grande maioria das vezes, somos nós mesmos. Ou nós mudamos para nos proteger, que é em algum dos casos, isso é necessário, ou nós mudamos para continuar conseguindo sobreviver a esse mundo. O maior dos problemas nunca está no outro, está em nós mesmos, e é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Não adianta você fazer um monte de regra e cumprir esse monte de regra se você não nascer de novo. Porque a regra vai te fazer um seguidor de regras, mas não vai te fazer um amigo de Jesus. E Jesus olha para Nicodemos e fala assim: você é mestre em Israel e não entende isso? Seguir a Jesus não é sobre cumprir regras, meus irmãos. Mas por que o batismo? O batismo, como Jesus falou, ele não salva ninguém. Se vocês morressem antes de se batizarem,
com certeza vocês estariam salvos em Jesus, porque o batismo não é um momento que você batiza, agora você está salvo e aí você... Não. O batismo é uma profissão pública de fé, onde a gente mostra para a nossa comunidade, onde a gente faz um marco, um memorial dizendo, eu fui transformado por Jesus. Ele não tem o poder de salvar, mas ele tem um símbolo e um significado muito grande, a ponto de o próprio Jesus ter passado por isso. Então as pessoas que servem a Jesus, que caminham com Jesus, que nasceram de novo, elas passam pela água, pelo simbolismo de morrer para o mundo, de morrer para a velha vida e voltar para Jesus. E voltar para a nova vida em Jesus. E esse é o encontro com Nicodemos. E Jesus termina esse encontro dizendo o versículo que nós tanto conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho de Deus. Perceba que a condenação não está ligada ao que você fez ou você deixou de fazer. A condenação ou salvação está ligada ao que Jesus fez por nós e a fé que nós temos nele. E para Nicodemos seguir a Jesus, ele precisava abandonar tudo aquilo que ele acreditava. E às vezes isso é algo difícil para nós nos posicionarmos diante de Jesus. Eu não sou o dono da verdade, essa verdade não é minha. Mas Jesus se autodenominou a verdade. Ele é a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então, quando Jesus olha para Nicodemos e fala, você precisa nascer de novo da água e do Espírito, Jesus está dizendo para ele, tudo isso que você faz, você precisa abandonar. Porque seguir a Jesus nos traz novas responsabilidades. E quando nós somos transformados de dentro para fora, a gente passa a fazer algumas coisas, não porque a igreja impõe ou porque a Bíblia obriga, mas é porque a gente não consegue mais fazer diferente. Quando nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós não conseguimos ver uma pessoa passando necessidade e não socorrê-la. Nós não conseguimos ver um irmão que está passando por dificuldade e não nos colocarmos à disposição dele. Nós não conseguimos assistir aos telejornais e ver tanta injustiça que tem, sem nos preocuparmos e sem nos indignarmos com essa situação. Porque o Espírito Santo nos faz olhar para o mundo com os olhos que Jesus olhou. E agora a gente não está mais preocupado em condenar, a gente não está mais querendo que as pessoas simplesmente paguem pelos seus erros, a gente quer que elas tenham um encontro com Jesus para que elas sejam transformadas. E é por isso que nós fazemos isso aqui todos os domingos, é por isso que nós nos reunimos nas casas, e é por isso que quando a gente se reúne com os amigos que seguem a Jesus, de repente nós estamos falando de futebol e de repente nós estamos falando de Jesus junto também, porque Jesus passa a ser parte da nossa vida, Jesus passa a ser motivo e assunto claro da nossa vida. Não é só um lugar que nós vamos. Jesus é a pessoa com a qual nós nos relacionamos. E essa relação, ela nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. A religião sempre vai dizer que você precisa fazer. Jesus vai dizer que eu já fiz tudo por você. A grande questão é, você está preparado e você tem fé para entender que aquilo que você mais busca para preencher o vazio do seu coração não são as coisas, mas é Jesus? Esse passo é seu. Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. É Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É Jesus dizendo, ele está sempre batendo a porta do seu coração.
Se você abrir, significa que existe a possibilidade de você não abrir. E tem pessoas que decidem não abrir a porta para viver com Jesus. E Jesus, ele é tão amoroso que ele permite isso. Ele compreende, ele não te força. A religião força, mas Jesus não. A escolha de caminhar com Jesus e se render a Jesus é sua. E isso só acontece quando o trabalhar do Espírito Santo está acontecendo em sua vida e você vai se permitindo viver isso. E isso não acontece sempre do dia para a noite. Algumas pessoas entendem isso logo de cara, outras não, elas precisam de um tempo de maturação, e isso faz parte do trabalhar do Espírito. Como eles falaram, não existe um modo certo, né? Cada pessoa tem uma experiência diferente com Jesus. Cada pessoa se encontra com Jesus de uma maneira diferente. Nós temos visto isso. Algumas pessoas se encontraram com Jesus quando foram pegas em pecado e estavam prestes a serem apedrejadas por pessoas, como foi o caso da mulher adúltera. Outras pessoas se encontraram com Jesus descendo de um telhado por amigos que o desceram porque ele era paralítico, e os amigos subiram no telhado de uma casa, desceram o paralítico para que Jesus pudesse curá-lo. Outras pessoas se encontraram com Jesus quando estavam doentes. Outras pessoas se encontraram com Jesus, mas não foram transformadas, porque quando ouviram o que Jesus tinha para dizer, elas não se interessaram. E é claro, aqui quando Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus, essa semana eu vi um vídeo tão ridículo que uma pessoa dizendo que se ela fosse para o céu, ela não ia gostar de ficar lá. Porque se ela chegasse lá e visse tudo perfeito, tudo bom, ela falou que não ia ter graça. A humanidade, ela chegou num ponto que nós somos capazes de falar coisas horríveis como essa. Eu não sei como você pensa que é o céu, meus irmãos. Tem gente que pensa que é rua de ouro, tudo bem, a Bíblia faz essa analogia, mas eu acho que o céu vai ser muito próximo do que nós vamos viver daqui a pouco. Isso digo eu, tá? É a minha fé. Sabe essa comunhão que nós vamos ter lá? Da gente se divertindo, brincando, celebrando, comendo uma comida boa. Foi isso que eu aprendi com Jesus quando ele esteve aqui. E não tem nada melhor do que viver isso sem ter o pecado dentro de nós. Porque quando nós morrermos e formos ressuscitados em Jesus, a maldade que há no nosso coração irá se dissipar. E aí aquela doença, aquela dor não vai ter nada. Talvez algumas pessoas estarão lá hoje pensando, poxa, eu gostaria que tal pessoa estivesse aqui. Ou eu não estou muito bem porque amanhã é segunda-feira e eu tenho um problema grande. Agora imagine nós estarmos num lugar como esse, sem pensar na segunda-feira, sem pensar no problema, porque não haverá esse problema. Não haverá segunda-feira porque todos os dias serão o domingo. Vamos jogar futebol, vamos torcer contra a Argentina e vamos celebrar a vida ao lado de Jesus. Esse é o céu que eu acredito. Você pode ter o seu céu, mas existe algo claro. A Bíblia diz que nós não poderemos chegar nesse céu se nós não nascermos da água e do Espírito. E nascer da água e do Espírito, Jesus falou que é nascer. E eu perguntei, você pediu para nascer, qual é a força que você fez para nascer? Nenhuma, nós não podemos forçar a nossa salvação. Nós não podemos nos auto-salvar. É Jesus quem nos salva. E quando Ele nos salva e nos transforma, a alegria vem para dentro da casa, a tristeza vai embora, a depressão se dissipa e a paz reina.
como um pedaço do reino de Deus. A gente tem uma fala lá em casa que a nossa casa precisa ser um pedacinho do céu. Não dá para ser completo porque a Elisa é brava. Ela briga, ela grita, então no céu não vai ter gritaria. Mas é um pedacinho do céu, e quando a gente chega em casa, a gente se sente em paz, feliz. Ainda que o mundo esteja caindo lá fora, a gente tenta fazer da nossa casa um lugar onde a gente tenha vontade de voltar. E quando a gente está em Jesus, isso acontece. A gente desfruta pequenos pedaços do reino de Deus, quando estamos à mesa com nossos amigos, quando vemos pessoas serem transformadas, pessoas passarem por um câncer e continuarem vivendo como nós vimos aqui com a nossa irmã Flávia. Isso é viver pedaços do reino de Deus. Jesus nos falou que o reino já chegou, mas ele ainda não é pleno. E hoje nós teremos a oportunidade de viver um pedacinho do reino lá naquela chácara, juntamente com os nossos irmãos. Eu convido você a voltar para sua casa hoje pensando sobre isso. Você já nasceu da água e do Espírito? Como anda o seu coração? Você acha que servir a Deus é cumprir algumas regras? É vir ao culto ou ir à missa? Eu sinto te dizer que isso não vai te dar salvação. O dia que você nascer de novo, em que você nascer de cima, do Espírito, e compreender o que Jesus fez por você, que foi morrer em seu lugar, aí sim, você poderá entrar no reino dos céus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela porção da Tua Palavra, obrigado por mais esse encontro que nós vemos, obrigado porque o Senhor foi, por livre e espontânea vontade, o Senhor doou a sua vida e foi pendurado numa cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Salvos do pecado, salvos de nós mesmos, salvos da nossa maldade. Obrigado porque o Senhor fez isso. E hoje eu quero te pedir em especial por aqueles que estão procurando respostas, mas ainda não a encontraram. Que estão procurando o preenchimento e preencher esse vazio. A minha oração é que o Teu Espírito Santo fale com eles durante essa semana. Que eles tenham experiências com o Senhor das quais nunca tiveram. Que eles possam sentir, assim como a Carla relatou, algo que é inexplicável, mas que brota de dentro para fora como uma fonte de água viva jorrando em nosso coração. E o Senhor é essa água viva, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é o único que pode saciar a nossa fome e saciar a nossa sede. Obrigado por ter morrido em nosso lugar, ó Pai. Que o Senhor nos dê uma tarde alegre, festiva e que nós possamos celebrar com os nossos irmãos, porque antes eles estavam perdidos e foram encontrados pelo Senhor. Para aqueles que não vão, ó Pai, que eles possam ter um ótimo domingo em família, que o Senhor esteja cuidando e falando ao coração deles também no decorrer dessa semana, que eu te peço em nome de Jesus. Amém.